Bom dia. O assunto da aula de hoje, essa aula vai ser em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a ANOVA, e a ANOVA é um assunto bastante extenso e nós vamos somente apresentar a vocês uma pequena parte de toda a complexidade do assunto. E a primeira parte vai se chamar ANOVA One Way, ou ANOVA de um fator. Então, obviamente, a segunda parte se chamará ANOVA multifatorial, em que nós vamos lidar, em vez de um único fator, dois ou mais fatores que serão implicados na inferência estatística de vocês, tá bom? Bom, a ANOVA, na realidade, é um superconjunto em relação a teste T com variâncias homogêneas, tá? No caso do teste T, o que nós tínhamos? Fazíamos comparação de média de dois grupos. E aqui nós vamos lidar numa situação em que nós temos mais do que dois grupos, ou seja, três ou mais grupos em que nós queremos comparar também a média, no caso. Tá? E, como vamos ver em seguida, vamos ver um exemplo para isto. Então, uma situação típica que poderia surgir na vida de vocês, ou numa pesquisa clínica ou de saúde, é você, por exemplo, querer comparar três situações em que vão usar diferentes métodos. E, interessantemente, nesse caso, o terceiro grupo é o que nós chamamos de controle. Frequentemente, em pesquisa, é uma boa ideia incluirmos grupos que nós chamamos de controle. No caso de pesquisa em saúde, em geral, o grupo controle são grupos saudáveis, né? E uma coisa muito importante dentro do conceito de grupo controle é que você vai, na realidade, balancear, de alguma maneira, as características desse grupo em relação aos outros grupos que você vai incluir. Por exemplo, sexo, idade, escolaridade, por exemplo, dependendo do tipo de pesquisa que vocês vão realizar, tá? Nesse estudo em particular, nós estamos estudando três grupos de homens, tá? Por que só homens? Nós queremos, essa é a primeira medida para a homogeneização do grupo. Nós não queremos incluir mais um fator adicional de variação, no caso, tá? Então, o que nós queremos estudar? Efeitos de dieta e exercício em processo de perda de peso, né? E o terceiro grupo, como eu já adiantei a vocês, é um grupo que nós chamaremos de controle, que não vai ser submetido nem à dieta, nem aos regimes de exercício físico, tá bom? Então, portanto, nós temos uma situação em que temos três grupos e queremos verificar se essas medidas, o exercício ou a dieta, têm efeito sobre redução de peso. E o grupo que nós vamos usar como comparação é o que nós chamamos de grupo controle. Nesse caso, poderia não existir o grupo controle, poderia ser outro grupo, mas torna o experimento muito mais interessante quando você quer estudar, por exemplo, aquele grupo sedentário em função daquele grupo que faz exercício e ou são submetidos à dieta, tá? Então, a pergunta básica é a seguinte: será que essas duas medidas têm algum efeito sobre a perda de peso, né, nesse grupo de pacientes? Então, como há três grupos, não é possível aplicar um único teste T. Ou seja, nesse caso em particular, nós precisamos comparar vários grupos. Ou seja, o grupo dieta versus grupo exercício, dieta controle, e controle grupo que fizeram exercícios. Então, há pelo menos três comparações, tá? Então, como é que nós vamos proceder nesse caso? Há três grupos. O importante nesse caso, um conceito importante que a gente repete aqui, é o conceito de média e desvio padrão populacional, tá? E a partir desses de dados populacionais, o que nós fazemos nesse caso? Escolhemos alguns indivíduos de cada um dos grupos, né? E
fazemos uma estimativa da média e das variâncias. Ou seja, nós obtemos, por meio de um desenho experimental, de um procedimento experimental, média e variâncias desses grupos. Nós fazemos uma estimativa. E a partir dessa estimativa estimativas amostrais, nós queremos fazer o quê? Uma inferência sobre as características da população. Esse é todo o conceito por trás da estatística. Nós queremos a verdade em relação à população que nós estamos interessados. Tá? No exemplo em particular, o grupo A, B e C são grupos daqueles indivíduos, primeiro, que vão ser submetidos à dieta, o segundo grupo, B, seria ao exercício, e aquele grupo C seria, na realidade, aquele grupo controle que não interferiremos no processo, no hábito alimentar ou no exercício desses pacientes, tá bom? Nós temos, portanto, em letras gregas, os valores das variáveis populacionais, e X1 e S, X1, S1, X2, S2 e X3, S3 são nossos valores amostrais, tá? E uma coisa muito importante quando nós fazemos um estudo desse tipo é que as amostras, os grupos sejam independentes, ou seja, a escolha de um grupo não interfira no outro e a medida que você realiza ou o procedimento que você realiza num grupo não interfira nas decisões ou nas medidas que você vai usar nos outros dois grupos, por exemplo. Tá? E a ideia de independência na estatística é uma ideia central, né? E na realidade é uma ideia mais ou menos intuitiva. Você sabe quando você introduz, na realidade, uma espécie de viés, quando você seleciona, por algum motivo, mesmo inconsciente, um indivíduo para ser incluído num grupo e outro indivíduo a ser incluído no outro grupo. Por exemplo, incluir sistematicamente um indivíduo mais pesado, mais obeso no grupo A e um pouco mais magro no grupo B, né? São erros sistemáticos que tornam esses grupos não completamente independentes como nós queremos que sejam. E outro aspecto fundamental para se poder usar não só o teste T, mas a análise de variância, que é o nosso caso, a nova, é que os dados tenham, as variáveis tenham uma distribuição normal, a distribuição gaussiana. Como é que nós sabemos que esses dados têm uma distribuição gaussiana ou não? Na prática, você coleta dados e existe um procedimento estatístico que também consta no Minitab, e você verificar a normalidade ou a gaussianidade dos dados. Ou seja, você vê se os dados, fazendo um histograma, esses dados obedecem a uma curva gaussiana. Tá? E existe um teste específico de, por exemplo, Kolmogorov-Smirnov, existem pelo menos 3 testes implementados no Minitab que nós podemos verificar a questão da gaussianidade. Se os dados não forem gaussianos ou normais, vocês não podem usar a nova, tá? E também não poderiam usar o teste T quando vocês tivessem 2 grupos de comparação, tá bom? Isso é um aspecto fundamental e um dos erros mais frequentes que a gente observa na literatura, ou seja, usar um método estatístico sem que você possa garantir a normalidade dos dados, tá? Ou seja, o fato de você saber que os dados são gaussianos implica que você vai usar um teste paramétrico. Ou seja, paramétrico nada mais é do que você ter um conhecimento prévio da população que vocês estão estudando. Ou seja, o fato de vocês terem um conhecimento prévio aumenta muito a certeza do que você pode fazer em passos subsequentes do que você não conhecer as características, no caso de distribuição estatística dos dados. Está claro isso? Tá? Então, o aspecto fundamental na estatística é você saber a distribuição. Se não souber a distribuição dos dados, então nós temos uma outra classe de procedimento estatístico para testarmos isso, que são chamados de testes não paramétricos. Tá? Que já vimos uma aula e hoje nós veremos mais um procedimento não paramétrico que substitui o ANOVA. Tá? Porém, se você tem um dado que é gaussiano, vocês devem preferir o ANOVA em vez do outro teste que nós chamamos de Kruskal-Wallis.
Está claro isso? Ou seja, o fato de você usar um conhecimento prévio sobre os dados melhora a robustez das estimativas que você fizer ou as inferências que vocês fizerem em relação aos dados que vocês têm. Tá? Isso é fundamental dentro da estatística. Então, como é que nós vamos comparar os dados? No caso de teste T, você faz uma comparação 2 a 2, aos pares. Tá? E no nosso caso, nós temos 3 grupos e, portanto, se você considerar que são A, e B e C, vocês têm um triângulo, né? A comparação entre A e B, A e C e B e C. São 3 comparações possíveis. Porém, além disto, você pode expressar isso por uma forma de combinatória, né? Combinatória 3, 2 a 2, que dá 3. E vamos a uma outra situação hipotética em que vocês têm, em vez de 3 grupos, 6 grupos. Nesse caso, em vez de 3 comparações, para fazer todas as combinações possíveis 6, 2 a 2, vocês precisariam fazer 15 testes T. O que ocorre quando vocês fazem múltiplos testes dentro de um mesmo grupo? Eventualmente vocês podem achar diferenças que não existem, por acaso. Tá? E a consequência direta do fato de vocês fazerem múltiplos testagens é que vocês vão diminuir o nível de significância dos seus testes. Ou seja, você aumenta o erro do tipo 1. Ou seja, vocês vão ter maior chance de dizer que eles são diferentes usando esse procedimento, que na realidade essa diferença não existe. Está claro isso? Ou seja, o fato de vocês fazerem múltiplas comparações nessa situação específica, vocês aumentam a chance de ter o erro do tipo 1, tá? o alfa. Tá bom? Bom, como vocês viram, quando vocês aumentam o número de grupos, a quantidade de testes que vocês precisam fazer explode exponencialmente, tá? Geometricamente, tá bom? Como eu já adiantei a vocês, quando vocês fazem múltiplos testes 2 a 2, vocês acabam tendo uma conclusão incorreta pelo aumento do erro do tipo 1. Agora, nesse caso, olha só, é assim que a gente representa a hipótese nula quando nós temos 3 grupos de comparação, ou seja, a média populacional 1, 2 e 3 são iguais, e se nós adotarmos alfa igual a 5%, seu nível de significância 5% para cada um dos testes T que vocês fizerem, o que nós vamos ter? A chance de você ter uma conclusão correta em todos os testes é 1 menos o alfa, né? É o nível de confiança, 0,95 elevado a 3. Por quê? Porque nós temos que fazer 3 testes. E 0,95 elevado a 3 dá 0,857. E, portanto, o nosso erro do tipo 1 aumenta para 14%, pelo fato de nós fazermos 3 testes consecutivos nesse mesmo grupo. Ou seja, o nosso nível alfa, o nível de significância, aumenta para 14% pelo fato de vocês fazerem 3 testes. E no caso de 6 grupos, esse número cresce para mais de 40%. Ou seja, 6 grupos já é suficiente para você entrar completamente na escuridão, né? Ou seja, você tem somente 50% de certeza de que você tomou a conclusão correta. Portanto, nesse caso em particular, o teste T não é um teste adequado para lidarmos com isso. E, obviamente, esse é o assunto da aula de hoje. A solução é usarmos a nova, né? Então, como já dissemos, é importante que os dados, os conjuntos de dados, sejam coletados independentemente. Ou seja, esse aspecto é fundamental para você ter alguma ideia, né, alguma certeza sobre a verdade que vocês estão procurando, que é
o comportamento da população que vocês estão estudando a partir das amostras que vocês obtiverem, tá? Então esse conceito de população e amostra é central para nós, né? Então vocês não devem confundir quando vocês forem expor os seus dados em trabalhos científicos ou em discussões que vocês fizerem, discussões clínicas que vocês fizerem à beira de leito, por exemplo, né? Então esse conceito é fundamental, tá? Então, isso aí é o resumo, né, do que nós acabamos de dizer. Se vocês fazem múltiplos testes, vocês aumentam o erro do tipo 1. Então, o que nós queremos? Nós queremos um procedimento estatístico em que nós preservemos o alfa inicial, né? Por exemplo, o alfa igual a 5%. E ainda podemos comparar as médias entre os vários grupos que nós estamos estudando, tá? E a solução, obviamente, é o ANOVA. O ANOVA vem do inglês, né? Analysis of Variance. E por que nós fazemos análise de variância para compararmos as médias? Então, é isso que é o assunto central da primeira parte da aula de hoje, tá? Se nós tivermos várias médias, vários grupos, K grupos nesse caso, então a hipótese nula vocês devem expressar dessa maneira. A hipótese nula essa igualdade, é importante lembrar, é uma igualdade estatística, né? Mi1 igual a Mi2 igual a Mk. Olha só, aqui não é média amostral, é média populacional, tá? Então, se vocês fizerem a prova e expressarem a hipótese nula, vocês precisam colocar a estimativa populacional, o valor populacional para a testagem. O teste você faz com a amostragem, mas a hipótese nula e a hipótese alternativa vocês expressam com valores populacionais, tá bom? E obviamente a hipótese alternativa nesse caso é que haja pelo menos um grupo com média diferente dos outros, tá? Basta um diferente para vocês concluírem ou descartarem a hipótese nula. Então, todo o procedimento que nós vamos mostrar agora é como é que nós inferimos se uma das médias é diferente usando análise de variância dos vários grupos, tá? Então, nesse sentido, o primeiro passo que vocês devem se certificar quando fazem análise de variância é verificar o que nós chamamos de homogeneidade das variâncias dos grupos. Ou seja, antes de procedermos ao cálculo propriamente dito de análise de variância, precisamos determinar se as várias variâncias que nós calculamos naquele procedimento anterior, elas são homogêneas, tá? Uma vez que vocês garantam isso, vocês podem prosseguir com a análise de variância propriamente dito, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que se faz esse teste de homogeneidade de variância, tá? Então, dentro dos procedimentos que vocês fizerem, estabeleçam a hipótese nula. E o próximo passo fundamental, se vocês optarem pelo uso da análise de variância, é que vocês garantam que as variâncias sejam homogêneas. Por quê? Porque é importante que haja homogeneidade para podermos usar as expressões que vêm a seguir. Ou seja, se não garantirmos isso, essas estimativas o que nós chamamos de variância dentro do grupo e entre grupos não são válidos. Então, esse é o motivo central disso. Tá bom? Então, primeira condição essencial na variância, análise de variância. Primeiro, que os dados sejam gaussianos, eles sejam obtidos de maneira independente. E o terceiro requisito fundamental é que as variâncias sejam homogêneas, tá? Então, como dissemos, nós vamos fazer a comparação das médias usando análise de variância. Então, vamos introduzir os conceitos de variância dentro do grupo e entre grupos. A variância dentro dos grupos, tá? Em vez de ler o que está escrito, vamos mostrar a expressão, que eu acho que é mais intuitivo. Olha lá.
Nós temos aqui, nessa expressão, as variâncias amostrais de cada um dos grupos, tá? S1, S2, S3, SK. No nosso exemplo, nós temos 3 variâncias amostrais, S1 ao quadrado, S2 ao quadrado e S3 ao quadrado. N1, N2, N3 são tamanho das amostras que vocês obtiveram em cada um dos grupos, tá? Então, a variância dentro do grupo é nada mais do que a variância ponderada pelo número de graus de liberdade de cada um dos grupos. Por que o número de graus de liberdade nesse caso é N1 menos 1? Porque nós tivemos que calcular a média para obtermos as variâncias de cada um dos grupos, tá? Pondera pelo número de graus de liberdade e obviamente você vai dividir pela soma dos números de graus de liberdade. E nesse caso, essa soma aqui dá N, que é o número total de amostras que você tem em todos os grupos, menos o número de grupos que vocês têm, que é o K. Tá? Ficou claro como é calculado isto? Intuitivamente, esta medida, na realidade, ele determina para você o quão os grupos eles estão afastados entre si. Tá? Então, vamos fazer uma figura. Vamos supor que o grupo, aqui está a linha de base, aqui a FDP, né? Função densidade e probabilidade. Cuidado com essa sigla. Como? Cuidado. Mas acho que essa expressão está anacrônica, né? Ou não? Tem outras expressões que surgem, né? Vamos usar uma outra cor. Então, cada um dos grupos, vamos chamar de A1, A, B e C. Então, aqui nós temos o grupo NA e nós temos o correspondente variância amostral do grupo A, tá? NB, variância amostral do grupo B, e NC, variância amostral do grupo C. O que nós temos? Basicamente, olha só, ele calcula para nós o quanto essas variâncias estão espalhadas. E é uma ponderação em relação ao número de dados que nós temos, tá? Ou seja, ele na realidade vê a característica de cada um dos grupos. Ele não necessariamente considera o quão eles estão espalhados. Vocês conseguem ver isto? Olha lá, nessa expressão aqui não entra valor de média, né? Somente as variâncias. Ou seja, nós estamos na realidade vendo a característica ponderada do quanto eles estão espalhados. Ou seja, se você tiver um grupo que está, por exemplo, mais concentrado, né? Eles estão mais densos, né? Então ele tem uma variância pequena, ou seja, nesse caso o fato de variância de um deles diminuir, diminui também a variância dentro do grupo. Tá claro isso? Se você tem um deles que é muito espalhado, a variância dentro do grupo também aumenta. Independente da localização dessa variância, ou seja, se eu desloco essa distribuição para cá, a localização da média desse grupo não influencia sobre essa medida. Tá claro isso? Tá? Isso é a ideia central. E agora nós vamos apresentar a variância entre os grupos, que leva em consideração a localização das médias. Então, nesse caso, olha lá. Essa, na realidade, é a expressão básica de variância, né? É o valor médio de um dos grupos menos o valor médio de toda a população, tá? Ao quadrado, né? Da medida da distância em relação à média, ponderado por número de elementos que nós temos aqui. Ou seja, dividido por K menos 1, porque na realidade nós estamos calculando a variância entre os grupos, que nesse caso em particular é 3, né? Portanto, o número de graus de liberdade que nós temos na variância entre os grupos é
número de grupos menos 1. No exemplo que nós estamos apresentando, nesse caso, portanto, o número de graus de liberdade é 2. Tá? Então, observem que, nesse caso, a variância de cada um dos grupos não importa. Importa, sim, o quanto... Vamos supor que a variância, a média de todo o grupo esteja aqui. Tá? Então, ele, na realidade, mede o quanto cada uma das médias estão afastados em relação a essa média geral do grupo, média amostral. Ou seja, o fato de eu ter deslocado esse grupo A para a esquerda, mais distante da média, a variância entre os grupos aumenta. Ou seja, essa é uma medida de espalhamento entre os grupos. Está claro isso? Então, a comparação entre a variância entre os grupos e variância dentro do grupo é que vai nos dizer se as médias são iguais ou diferentes. Então, essa é a ideia central da análise de variância. Alguém não entendeu essa ideia? Ou seja, nós vamos poder fazer a comparação das médias de cada um dos grupos usando a análise de variância. Todo esse procedimento é feito pelo Minitab, tá? Então, mas é importante que vocês entendam de onde vão surgir os vários números que vocês vão ver numa tabela fornecida não só pelo Minitab, mas de todos os outros pacotes estatísticos que vocês eventualmente utilizarem na vida de vocês, tá? SPSS e vários outros, tá bom? E há uma maneira padrão de apresentação dos resultados de ANOVA que nós vamos apresentar mais adiante. Tá claro isso? Então, olha lá. A variância entre grupos, ele mede o quanto os grupos estão afastados entre si. E a variância dentro do grupo diz o espalhamento que cada um dos grupos tem, tá bom? E é ponderado pelo número de elementos que você tem, no caso da variância dentro do grupo e número de grupos entre os grupos. Então, nesse caso, como nós temos duas variâncias, todo o teste se reduz a um teste F. Ou seja, lembra-se da comparação entre variância entre dois grupos? Vocês fizeram a variância maior sobre a variância menor, aqui vamos fazer a mesma coisa. Qual é que tem a variância maior? Sempre a variância entre grupos vai ser maior ou igual à variância dentro do grupo. Tá? Então, o que vai no numerador, na realidade, é a variância entre os grupos. Tá? Ou seja, a conclusão óbvia é que se você tem... vou mostrar aqui na tela, né? Óbvio é que se o F é suficientemente grande, nós vamos concluir que há uma média diferente dentro do grupo. Ou seja, nós descartamos a hipótese nula se o F for suficientemente grande. Obviamente, esse suficientemente grande, vamos usar critérios estatísticos para isso. E para isso nós vamos precisar conhecer o número de graus de liberdade do elementos no denominador e no numerador. Vamos ver em seguida. No exemplo em particular, vamos supor que os dados que nós obtivemos sejam estes. Olha só. No caso da dieta, houve uma redução média de 7,2 quilogramas, né? Com o desvio padrão de 3,7. Obviamente, a variância é o quadrado desse valor. E nesse grupo nós tivemos 42 sujeitos participantes. No grupo dos exercitantes, né, a redução foi de 4 kg, desvio padrão de 3,9 e 47 sujeitos. E no grupo controle a redução foi de 0,6, né? 0,6 kg e a variância de 3,7. O que é que nós devemos fazer para procedermos? Primeira coisa, vamos supor que já tenhamos garantido a independência dos dados, né? O passo seguinte era ter verificado se os dados dos pesos, da redução dos pesos, tem uma distribuição normal. Vamos supor que também esteja garantido.
Qual é o terceiro passo que nós devemos realizar? Garantir a homogeneidade da variância. Tá? Então, com os dados, nós precisamos garantir que as variâncias sejam homogêneas. Aqui, olhando de relance, nós vemos que os desvios padrão são muito similares entre si, né? Então, vamos supor também que tenhamos garantido a homogeneidade dos dados. Então, podemos proceder com a análise de variância. Então, a hipótese nula, né? Precisamos, obviamente, escolher o teste e estabelecer a hipótese nula antes, né? Então, a hipótese nula, no caso, é a média dos 3 grupos, né? Exercício, dieta e controle sejam iguais. Tá? A alternativa, não sei se está escrito aqui, a alternativa nós escrevemos basicamente, vou escrever só a alternativa, nenhum diferente de... Embora nós coloquemos duas desigualdades, na realidade basta que uma média seja diferente para que você descarte a hipótese nula, tá bom? Então, como nós temos todas as estimativas, o número de elementos em cada grupo, as variâncias em cada um dos grupos, nós podemos então calcular não só a variância dentro do grupo, que é dado por essa expressão, né, deu 14,24, e a média global é dado pela média ponderada de número de sujeitos que você tem em cada grupo, né? 42 menos 7,2 foi a redução de peso do grupo dos que fizeram dieta, né? Menos 4 daquele grupo que se exercitou, né? E havia 47 sujeitos naquele grupo. Então é uma ponderação pelo número de sujeitos que você tem, tá? E esse valor deu menos 3,55. Nos procedimentos que são realizados em Minitab, esses valores são calculados automaticamente pelo programa, se vocês entrarem com os dados de uma maneira adequada, né? E aí, ao calcularmos a variância entre os grupos, nós obtivemos 646. Vejam que, nesse caso, a variância entre os grupos é bem maior, né, do que a variância dentro do grupo, que era 14, né? Então, F, nesse caso, é 646,2 sobre 14,24, dá 45. Vocês acham que 45 é grande ou pequeno? Qual era o valor chave lá para descartarmos a homogeneidade de variância? Se lembram disso ou não? Era maior que 2, né? Mais ou menos, quer dizer, se você não tem tabela, esse seria mais ou menos o número que vocês usariam como referência. Então 45 na realidade, em qualquer que seja o número de graus de liberdade que você tem aqui, é um F muito grande, né? Precisamos, portanto, olha lá, é um lembrete, né, de que a variância entre o grupo é sempre no numerador, porque essa variância é sempre maior ou igual à variância dentro do grupo, né? É possível mostrar isto. E o número de graus de liberdade do numerador entre grupos é K menos 1, no caso é 2, né? E no denominador N é 42 mais 47 mais 42 menos 3, né? E que dá o quê? No caso é 2 e aqui embaixo é 128. Então precisamos procurar na realidade o valor crítico do F para 2 graus de liberdade e 128, numerador e denominador, com alfa igual a 5%. Esse valor é aproximadamente 3. Se nós usarmos o Minitab na rotina de gráfico, nós podemos achar esses valores. E obviamente, como F é bem maior do que esse valor crítico, nós descartamos a hipótese nula, né? E podemos
concluir que há pelo menos um valor de média que é diferente dentro do grupo. Tá? Então, se usarmos a rotina... Sim? Oh, desculpe. Eu não entendi direito os graus de liberdade. Por que ele está menos 1 e por que ele é menos 1? Perfeito, vamos voltar aqui. Lembra-se da expressão do variância entre os grupos? Vamos voltar à expressão que fica bastante claro. No caso dentro do grupo, né, nós usamos na realidade todos os valores menos o número de grupos que temos para calcularmos a variância dentro do grupo. Enquanto no caso da variância entre os grupos, olha lá, nós consideramos o afastamento que os valores têm somente entre os grupos. Portanto, nesse caso, olha só, o número de graus de liberdade para a variância entre os grupos é o número de grupos menos 1, que corresponde ao número de graus de liberdade do numerador. Tá? O SE ao quadrado nós sempre colocamos no numerador. Esse K é a soma dos N's, nessa expressão. Esse K é a soma dos grupos que nós temos. É a soma do quê? Número de grupos que nós temos. Nesse caso em particular, nós temos 3 grupos. Grupo exercício, dieta e controle. Não, esse é o número total de sujeitos que participaram, N1, que é usado na expressão do SD. Olha lá. O cálculo da variância dentro do grupo, você pondera a variância de cada um dos grupos pelo número de graus de liberdade de sujeitos que você tem naquele grupo. Para determinarmos esse valor, nós tivemos que calcular a média do grupo. Portanto, o grupo perde 1 grau de liberdade. Tá? O mesmo para o segundo e mesmo para o terceiro grupo. Portanto, o número de graus de liberdade que nós temos quando calculamos a variância dentro do grupo é o número total de elementos que temos no grupo, ou seja, N1 mais N2 mais N3, menos o número de grupos que nós temos, que no caso é 3. Então, olha só, é 42 mais 47 mais 42 menos 3. Portanto, o número de graus de liberdade que nós temos no denominador é 128. Então, é um F de 3 e 128 graus de liberdade, e alfa igual a 5%. Tá? Então, nós temos que ou procurar na tabela, ou vamos usar o Minitab para determinarmos isto, né? Talvez a gente possa usar aqui, olha só. Vamos aproveitar, né, Raimundo? O F, né? Número de graus de liberdade no numerador é 2, não é isso? Aqui embaixo é 128, tá? E é monocaudal e nós vamos usar 5% aqui. Olha lá. Então, o valor crítico de F é 3,067, aproximadamente 3. Tá bom? E se nós fizermos a mesma coisa, nós temos o valor do F, que é 45,38. Vamos ver o quanto de área sobra à direita, né? Só para nós termos uma ideia o quanto esse valor de F está afastado da hipótese nula. Olha lá. A área fica aqui, fica localizada aqui, a gente nem consegue enxergar, né? A área, o P correspondente, olha só, é 1,2 vezes 10 a menos 15, muito pequeno, tá? Acho que isso aí foi feito aí só para mostrar, aumentou aquela rabeira, né, da distribuição para mostrar o tamanho da área. O P é isso aqui, ó, 0,15 zeros, 14 zeros, aí você tem um, tá? Muito pequeno, bastante significativo.
Somente para exercitarmos um pouco mais, vamos mostrar agora um exemplo de 6 grupos, né? O procedimento é idêntico, né? Aqui é uma situação em que se comparou 6 métodos de ensino e cada um dos grupos tem 30 crianças. Em geral, quando nós fazemos um desenho experimental para a nova, é interessante que vocês tenham o mesmo número de sujeitos em cada um dos grupos, porque isso aumenta o poder do teste. E como nós vamos ver na segunda parte da aula, isso é chamado de experimento balanceado, ou seja, você balanceia não só em todos os aspectos que vocês estão considerando, mas em termos de números também. Tá bom? Então aqui está, né, um sumário, né, do experimento que foi realizado. A média do desempenho aqui está nos vários grupos, a variância correspondente. No exemplo anterior nós mostramos o desvio padrão, mas simplesmente seria a raiz quadrada disso. E o N, obviamente, é igual a 30 para cada um dos grupos. E a hipótese nula que nós queremos testar é se todos os métodos de ensino são iguais ou não em função do desempenho que nós vamos determinar aqui. Tá, então a hipótese nula é essa daqui, ó. Então nós temos que calcular novamente a variância dentro do grupo. A expressão é essa, né? Variância é amostral de cada um dos 6 grupos e o número de graus de liberdade, né, N1 menos 1, que seria 29 para todos eles, né? E nesse caso, fazendo esse cálculo, a conta, nós obtivemos que a variância dentro do grupo é 170. Vamos calcular agora a variância entre os grupos. Primeiro precisamos calcular a média global, né, que deu 76. E essa expressão é da variância entre os grupos, né? É o quanto cada uma das médias se afasta em relação à média global, ponderada por número de sujeitos que tem em cada um dos grupos, tá? E dividido pelo número de grupos que vocês têm. E nesse caso deu 468. Então a expressão do F seria essa daqui, 468 sobre 170. E o valor do F deu 2,75. E o número de graus de liberdade no numerador é número de grupos menos 1, portanto 5. E número de liberdade graus de liberdade no denominador é 6 vezes 30 menos 6, né, que dá 174 no caso. E nesse caso, o valor crítico, 5 e 174 e 2,2. Bom, podemos aproveitar a Minitab que nós temos aqui, ou consultamos a tabela, ou consultamos Minitab, né? Que é mais fácil. Então, aqui no numerador, o número de graus de liberdade é 5, no denominador é 174. E nós optamos por alfa igual a 5%, né? E o valor que obtivemos para o F crítico, olha só, 2,26, tá? Ou seja, o valor crítico é aquela situação em que essa área à direita é o alfa que vocês escolheram. Se vocês escolheram alfa igual a 5%, portanto é essa área que, da FDP, né? Da função F de 5 e 174 graus de liberdade, dá exatamente 5%. Está claro isso? Ainda vocês estão confusos em relação ao que é o valor crítico? Acho que está bastante claro isso, né? Nós repetimos várias vezes. E aqui nós tínhamos aproximado para 2,2. Como o F calculado é maior do que o F crítico, aceitamos ou descartamos a hipótese nula? Descartamos, né? Tá? Então, portanto, concluímos que há pelo menos um método de ensino que é diferente das outras, ou pelo menos um grupo é diferente, tá bom? Aqui
acho que há uma observação bastante importante nesse caso, é que o ANOVA não diz para você qual é o grupo que é diferente. Como é que vocês achariam esse grupo? Tabela. Isso, vamos voltar então? Olha lá. Então parece razoável nós chutarmos que ou o grupo que tem 72 é diferente das outras, né? Ou talvez o grupo D que tem 79. Então, existem procedimentos estatísticos que vocês podem testar essa hipótese, que a gente não vai mostrar, hein? Ah, desculpe, o Raimundo me chamou a atenção, é 8,2, né? É cegueira aqui. Perfeito, então, uma vez que vocês desconfiem que esse 8,2 seja maior que os outros, nós então podemos fazer uma segunda etapa que são chamados de testes post-hoc, que a gente não vai apresentar aqui, mas também estão implementados no Minitab em todos os pacotes estatísticos que vocês virem. Existem vários métodos post-hoc, cada um tem vantagens e desvantagens, então é um assunto um pouco mais complexo, então a gente não vai abordar aqui, mas é interessante que vocês saibam que tem essa possibilidade de testar, inclusive saber se aquele valor é maior de fato, né? Sim? Sim. Aí, se você for calcular lá embaixo, assim, os que têm distribuição grande tiverem uma média pequena. Dentro do grupo é o denominador. Não, sim, mas tudo bem. Calculando outra variância agora das médias. Se tiver assim, um grupo que tem a variância grande, tem médias pequenas. Isso que tem uma variância pequena, tem médias grandes. Isso também vai dar uma intermediária entre eles. Isso não poderia, tipo, compensar e aí ficar escondido dentro do teste? Você acha que todos são iguais, mas na verdade tem dois grupos bem diferentes? Na realidade, quem tem a variância maior ou a média menor ou maior não influencia no teste. Importante para nós é que se você tem todas as populações que são muito dispersas, a sua incerteza em relação à localização verdadeira da média é maior. Não importa qual é o grupo que tem. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. A rigor, tem a homogeneidade das variâncias que é testada. Ah, perfeito. Esse é um aspecto importante. Ou seja, se as variâncias forem muito diferentes, vocês não podem calcular o SD ao quadrado e SE ao quadrado. Se as variâncias forem muito diferentes, como eu ilustrei aqui, talvez você não possa usar a nova. O professor Raimundo lembrou de uma coisa importante, que eu estou esquecendo esse aspecto da homogeneidade. Tá bom? Então, você na realidade foge daquele contorno em que você pode aplicar o ANOVA. Obrigado, Raimundo. A partir de quando eu sei que as variâncias não são homogêneas? Tem teste para isso? Ou Tem teste, é um teste F que você faz também, de comparação de variâncias. Tá bom? E nesse caso nós usamos alfa igual a 5% também, para você descartar ou não que as variâncias sejam homogêneas ou não. Ah, isso, vamos... Eu tenho um exemplo. Nós temos um conjunto de dados aqui de pressão arterial, que nós vamos mostrar mais na segunda parte da aula. Aqui nós temos a distribuição das pressões. Será que essa... Aqui, na realidade, em vez de termos 2 grupos, na realidade temos 4 grupos, né? Aqui nós temos peso normal acima do normal e diabetes e não diabetes. Então, não é um caso de ANOVA de um fator, são ANOVA de 2 fatores, peso e diabetes. Então, mas dá para aplicarmos nesse caso também dá para usarmos a homogeneidade, no caso, né? Vamos usar somente o peso e a PA para fazermos isso, tá? Então, olha lá. Acho que eu devo olhar aqui, né? Ó,
Teste de variâncias iguais. Estão vendo aí? Então, a resposta é a PA. Aí, uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês. A resposta à variável que vocês estão estudando é o que nós chamamos de variável dependente. E o fator é fator. Tá certo? Tá? Então, para nós implica que a resposta ou a variável dependente, ele depende do fator que nós estamos estudando. Tá? Então vamos botar aqui a resposta. Que, na realidade aqui nós temos peso e diabetes, vamos usar somente o peso, por exemplo. E vamos usar o intervalo de confiança de 95%. Tá? Antes teríamos que ter feito o teste de normalidade. Olha lá. Esse gráfico mostra a localização da média e como é que estão dispersos, né? E aqui nós temos dois tipos de testes. Se os dados são normais, nós usamos esse teste aqui, né? Esse teste, embora não esteja escrito, para o caso de um fator é o teste de Bartlett, né, Raimundo? Ele não está escrito, mas no caso do teste T é chamado de Bartlett, mas aqui também é o Bartlett, tá? E olha lá. E o valor P que deu aqui é 0,83. Ou seja, o P é 0,83. Portanto, nós aceitamos a hipótese nula de que as variâncias sejam homogêneas. Então, nesse caso em particular, nós poderíamos usar o teste, o ANOVA, no caso. Mas, professor, e se fossem vários grupos, 3 grupos, 6 grupos, não ia ter o mesmo problema de estar aumentando o número de significância, fazer vários testes simultâneos? A testagem é feita simultaneamente. Aqui nós fizemos uma situação em que só tem 2 grupos, ou seja, esse é o caso do teste T, né? Para esse caso em particular, nós podíamos ter feito o seguinte. Olha lá. Em vez de usarmos somente um fator, nós podíamos ter colocado os 2 fatores. Ou seja, a homogeneidade e variância do peso versus diabetes. Ou seja, peso normal sem diabetes, peso normal com diabetes, todas as 4 condições, tabela 2×2, tá? Ele também faz isso. Olha lá. Quando tem 4 grupos é o Bartlett, tá? E nesse caso também nós garantimos a homogeneidade, né, da variância, né? P igual a 0,54. Tá claro isso? A decisão é seria o valor de P não atual. Então a homogeneidade é igualdade. Equivale a decisão igual. Homogêneo quer dizer que as variâncias são similares entre os vários grupos, tá? Contrário de homogêneo é heterogêneo. Essa é a terminologia que é usada na estatística para se referir. Poderia falar um pouco mais alto? Sobre isso das variâncias serem homogêneas, então, a gente vai assumir que elas são homogêneas ou tem algum teste que a gente pode fazer? Esse é o teste. Igualdade e variância é o teste de homogeneidade. Tá claro? Tá bom. Então a vida... Vocês ouviram a dúvida dele? Como é que nós decidimos que são homogêneos? É exatamente o teste de igualdade e variância, tá? Que acabamos de mostrar. Exatamente aqui. Percebem que tem um caminho que vai sendo desenvolvido, como qualquer ciência, você vai desenvolvendo técnicas para atender demandas novas. Então, o teste T era de 2, o teste F é de 2 grupos. Agora nós estamos vendo testes que atendem 3 ou mais grupos. Esse Bartlett, para ver a igualdade de variâncias ou homogeneidade de variâncias, é para 3 ou mais grupos. Mas ele é um teste F modificado para 3. Para fazer simultaneamente comparação de 3 variâncias ou mais variâncias. Bom, isso é aquele gráfico que já tínhamos determinado, né? E no caso, impusemos aqui no caso o F que tínhamos calculado, 2,75, e a área à direita dá
20%, né? Desculpe, 2%. Tá? Portanto, é menor do que o alfa 5% que nós tínhamos escolhido inicialmente. Então, recapitulando aqui os pressupostos para que vocês possam usar a variância, isso é importante, inclusive é uma dica, né? Que vocês devem explicitar a escolha da ANOVA em função desses pressupostos na questão das provas, tá bom? As amostras precisam ser aleatorizadas e obtidas independentemente, né? Isso é fundamental. As variáveis dependentes precisam ter uma distribuição normal, isso é fundamental, para poder usar a ANOVA. As variâncias precisam ser homogêneas, tá? E vocês podem ter uma situação em que tem dados qualitativos ordinais, como no caso do Osserman, né, que nós vimos na última aula, ou se as variáveis não tiverem uma distribuição normal, distribuição gaussiana, tá? Ou se as variâncias não forem homogêneas, o que fazer nesse caso? A solução é usarmos um método não paramétrico, né? No caso teste de Kruskal-Wallis. O procedimento é idêntico em relação à ANOVA, né? Então, isso será feito durante a aula prática de hoje, na primeira parte da aula prática de hoje, tá?